Boa noite! Hoje o grupo irá falar um pouquinho sobre trombofilia, seu surgimento, seu conceito, seu tratamento, diagnóstico, entre outros tópicos abordados durante o processo deste trabalho. É importante mencionar que o grupo é composto por Amanda, Carol, Júlia, Henrique, Maria Luísa, Micaele, Natália. Antes de iniciar contando a história da trombofilia, é importante mencionar o seu significado. Trombofilia é a tendência ao surgimento da doença conhecida por trombose. A trombofilia ela foi estudada no final do século XVIII por surgir uma curiosidade em compreender como ela era desenvolvida dentro do nosso corpo. Porém, com poucos casos clínicos, estudos e entendimento sobre a doença, ela só foi melhor compreendida depois de um certo tempo. Em 1784, com o surgimento de um artigo tendo como tema observações sobre a inflamação da camada interna das veias, novamente chamou a atenção para a doença, conhecida então como trombose, por ter sido identificada após uma venopuntura. Essa trombose ela foi dada como nome de trombose venosa por ter inflamado determinadas veias. E um pouco mais tarde acabaram também descrevendo a tromboflebite, e por esforço eles chegaram à concepção que parecia não haver uma inflamação na veia. No final do século XVIII e começo do século XIX, surgiram maiores espaços para trabalho, compreensão e estudo sobre essa doença. E foi no final do século que grandes patologistas alemães descreveram quase todas as alterações estruturais dos vasos que atualmente temos conhecimento. Porém, foi no século XX que houve uma melhor caracterização da doença, pois foi empregado a microscopia eletrônica e, ao lado de estudos anatomopatológicos, foram investigados e criados maiores hipóteses sobre a trombose e trombofilia. Graças a muitas décadas e observações clínicas e epidemiológicas, conseguiram compreender que a trombofilia ela poderia ser desenvolvida pelos nossos genes, pelo modo hereditário, ou de modo em que acabava vindo de uma outra causa além da parte hereditária. E eles chegaram a essa conclusão quando fizeram um quadro com a somatória das características. As pessoas que apresentassem maior característica naquela época tinham maior probabilidade de ter a doença trombofilia. Mesmo assim, eles conseguiram compreender que essa doença que vinha da parte genética, da parte hereditária, nem sempre se desenvolvia nas pessoas, diferente daqueles que acabaram não tendo os genes, mas acabava tendo o desenvolvimento da doença. Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas características e as causas genéticas da trombofilia. Então, a trombofilia ela é definida como a tendência à trombose, que pode ocorrer tanto de alterações hereditárias ou adquiridas da coagulação ou da fibrinólise, que levam ao estado protrombótico. Então, a trombofilia hereditária ela vai ser classificada como hereditária quando é demonstrada a presença de uma anormalidade hereditária que predispõe aquele indivíduo a ter uma oclusão vascular. Mas é necessário que haja interação com algum outro componente. E esse componente pode ser tanto hereditário como adquirido, para desencadear esse episódio trombótico. As trombofilias hereditárias, elas são, na maior parte dos casos, decorrentes de alterações que estão ligadas aos inibidores fisiológicos da coagulação. Como exemplo, a antitrombina, proteína S, proteína C e a proteína C ativada. Ou de mutações de fatores da coagulação, como a mutação no gene de fator V ou a mutação no gene da protrombina. A trombofilia ela vai ser adquirida quando é decorrência de alguma outra condição clínica, como por exemplo a neoplasia, síndrome antifosfolípide, imobilização, medicamentos como terapia de reposição hormonal, anticoncepcionais orais e a heparina. Clinicamente, as trombofilias hereditárias elas vão se manifestar geralmente como tromboembolismos, mas esses tromboembolismos eles têm algumas características que são próprias, como ocorrência em indivíduos com idade menor que 45 anos, recorrência frequente
histórico familiar de eventos trombóticos, trombose migratória ou em local pouco comum, e entre alguns outros. Os defeitos trombofílicos, eles também podem causar algumas complicações em gestantes, como na formação do feto, ou até mesmo provocar uma dificuldade daquela mulher a poder engravidar, né? Acaba causando muitos abortos nas mulheres que apresentam essa condição. Então, para finalizar, as principais trombofilias hereditárias, então, seria a resistência à proteína C ativada, resistência ao fator V, mutação de genes como da protombina, deficiências de AT, PC e PS, entre algumas outras doenças. Boa noite a todos, meu nome é Amanda e agora eu vou falar um pouquinho sobre o cariotipo do indivíduo afetado nas trombofilias. Existem alguns genes e algumas enzimas que são afetadas ou mutadas nesse processo das trombofilias, né? De acordo com o estudo que foi feito, os mais comuns estão constando como a proteína C, o fator V Leiden, a MTHFR e a G2021A, que está localizado no gene da protrombina, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Proteína C, ela regula a formação da trombina, então que bloqueia, né? É um bloqueador da capacidade da trombina, catalisando a formação da fibrina, ativação de plaquetas, promovendo a coagulação, né? Tá localizado no cromossomo 2 e está muito associada ao fator V Leiden, que é uma mutação que é onde ocorre a substituição da guanina por uma adenina dentro do nucleotídeo, impedindo a ativação dessa proteína C. E aí resulta no quê? Na hipercoagulatividade, né, do sangue, criando placas e aumentando o risco de tromboses. Esse fator V Leiden está localizado no cromossomo 1. Já a MTHFR, que é chamada de metileno tetrahidrofalato redutase, é uma mutação também que é geralmente de herança autossômica recessiva e está localizado no braço curto do cromossomo 1. Pode estar relacionados a essa mutação déficits de vitamina B12, vitamina B6 e folato. Fatores como idade avançada, insuficiência renal e uso de medicações antifólicas também podem estar relacionadas a esta questão dessa mutação. E temos também o G2021A, que é o polimorfismo e está no gene da protrombina, que é uma proenzima que funciona na via comum da coagulação e que está associada ao alelo mutante e na formação aumentada de trombinas. Então, assim, todos esses itens são extremamente influenciadores das trombofilias e são extremamente influenciadores nas doenças como as tromboembolias venosas, a questão de abortos, né, e infertilidades em mulheres. Sendo que dessas trombofilias hereditárias, as mais comuns são as protrombinas e os fatores V Leiden. Obrigada. A trombofilia pode se manifestar de diversas formas, e os seus sintomas dependem da sua forma de manifestação. E em casos de complicações, podem surgir coágulos em alguma parte do corpo, como por exemplo a TVP, mais conhecida como trombose venosa profunda, que tem como seu sintoma inchaço em apenas uma das pernas, dor ao caminhar ou ao ficar em repouso,
alteração da cor na área inchada e também o aumento de temperatura no local, podendo causar também a embolia pulmonar, que é quando uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por causa de algum coágulo sanguíneo, causando assim dificuldade de respirar no indivíduo, ou seja, a falta de ar. Temos também o AVC, que é o acidente cerebral vascular, que causa dificuldade de andar, enxergar e falar, perda temporária da visão, dificuldade de compreensão, paralisia ou dormência na face ou em algum membro, causando também a trombose da placenta ou do cordão umbilical, que pode causar o aborto de repetição, o parto prematuro e até mesmo complicações na gravidez, como a eclâmpsia. Como é feito o diagnóstico da trombofilia genética? A trombofilia genética é diagnosticada através dos exames de sangue, que são exames laboratoriais que procuram as mutações genéticas relacionadas à coagulação sanguínea. Dentro dos exames são solicitados o fator V Leiden, que é um teste que permite a detecção de 2 mutações genéticas associadas ao aumento de risco de eventos trombóticos. Aí temos também a proteína C e a proteína S, que são testes independentes que geralmente fazem parte da investigação de um possível distúrbio de coagulação. Esses testes, eles dosam a quantidade de cada proteína, a fim de avaliar se elas estão realizando as suas funções corretamente. Aí temos também o anticoagulante lúpico, que é feito para determinar alguma causa de alguma trombose não explicada. Aí temos também o hemograma completo, a dosagem de glicemia e colesterol e as dosagens de enzimas da coagulação do sangue, que é para avaliar os seus níveis. E fora esses exames de sangue, a gente tem o ultrassom, que ele também é de extrema importância para a localização de coágulos. Então vamos lá. Fiquem atentos, pois pacientes com diagnóstico de trombofilia, principalmente mulheres que queiram iniciar uma gestação, precisam aliar o seu acompanhamento médico com as mudanças no estilo de vida, pois a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo são exemplos de fatores que contribuem para o surgimento de trombose. Olá, meu nome é Maria Luísa, vou falar para vocês sobre a incidência da trombofilia na população. Como já foi falado, no processo de coagular ou liquefazer o sangue é normal no nosso organismo. Já a trombofilia tem desequilíbrio que produz coágulo exagerado de maneira errada no lugar errado. Sendo assim, imaginemos uma cascata correndo onde mais ou menos as alterações conhecidas que já foram faladas anteriormente sofram suas mutações. Isso causa até 80% de trombose venosa. Afetam também os homens jovens e velhos. E as mulheres afetam as mulheres com menos de 40 anos e após 50 anos. E nas mulheres tem um risco aumentado quando se associa tabagismo com anticoncepcional. Correm um risco até 80 vezes mais. Também temos os fatores genético, hereditário, e temos os fatores adquiridos ambientais. E lembrando, né, que nossa população, praticamente 30% são fumantes, né? E essas alterações na mutação, né, dessas variáveis, dependendo das nacionalidades, em algumas porcentagens maiores ou menores, né? Contando aqui no Brasil, essa incidência da população no Brasil varia por termos uma grande miscigenação, então é muito variada, né? E a proporção dessa mutação, a proporção da trombofilia no Brasil
de 1.000 pessoas para uma pessoa com trombofilia. E é isso, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Vou falar um pouquinho sobre a saúde do paciente no geral. O que seria isso, né? Ela geralmente acontece mais em mulheres, que pode dificultar a fertilidade da mulher, devido a uma predisposição para desenvolver trombos, coágulos. Então, ainda não tem uma causa específica, né? Pode ser devido a um tabagismo, pode ser etilismo, pode ser genético, pode ser uma alimentação inadequada, entre outros fatores, né? Como minhas colegas já citaram, e a Amanda vai aprofundar um pouquinho nos tratamentos, cuidados de enfermagem também. Como pode afetar o paciente? Ele pode afetar no geral, em todos, porque os seus sintomas podem ser do mais leve ao mais grave, né? Como minhas colegas citaram, né? Citaram as diferenças também. E o cuidado ainda é redobrado devido às mulheres poderem ter aborto precoce, repetição também de aborto, parto prematuro, entre outros, né? E como apoiar o paciente, né? Apoiar o paciente em todos os aspectos, seja psicológico, seja familiar, né? Porque muitas das vezes as mulheres perdem, como na questão do aborto, não conseguem ter filhos, então tem que ter um apoio, tem que ter ajuda de todos os aspectos familiares, né? Porque a mulher pode entrar em depressão, pode entrar, numa tristeza, uma depressão mesmo, uma tristeza profunda, porque você não, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe e você não pode realizar, ou pode, aí vai acabar perdendo, então vai ter que ter tratamento, todo um processo, né? E eu também coloquei no meu slide empatia. O que seria essa empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, né? É ter um atendimento humanizado. Não porque a mulher já teve vários abortos, você só teve mais um, na questão do médico, né? Não é assim, é você tratar de igual para igual, como você queria ser tratado, né? Tanto sendo médico, enfermeiro, como a equipe toda multidisciplinar, né? Como a professora comentou, como a gente estava em menor número na aula de laboratório de genética, de CHE, que a gente repôs, é questão de empatia, né? Então, creio que esse é a saúde do paciente num geral, né? Todos os seus aspectos, apoio familiar, né? Que muitas das vezes essa falta de apoio, até essa falta de entendimento, né? Pode acabar tendo um divórcio no casamento, porque você não pode ter filhos, claro. Então, vários fatores, né, que podem influenciar nos tratamentos, no êxito do tratamento também, né? E a Amanda vai falar um pouquinho mais sobre os cuidados, os tratamentos mais aprofundados, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os possíveis tratamentos das tromboembolias venosas. Vou falar um pouco sobre métodos de tratamentos que são utilizados em pacientes pós-cirúrgicos. Então, existem duas formas, os métodos físicos e os métodos farmacológicos. Nos métodos físicos, nós vemos a deambulação precoce do paciente. Então, o paciente que está pós-cirúrgico ser estimulado a começar o processo de manipulação dos membros e circulação, e auxiliar no processo da circulação. Elevação de membros inferiores, fazer realização de fisioterapia, fazer uso de meias de compressão. Todos esses métodos são importantes para auxiliar no processo de um pós-cirúrgico, talvez da quebra de um trombo venoso, algo nesse sentido, de membros inferiores. Existem também a compressão pneumática intermitente, que são pessoas que têm alto risco hemorrágico, então fazer o uso de anticoagulante pode fazer com que essa pessoa tenha um risco de vida. Então, se faz o uso desse método, que é um aparelho que é utilizado na região das panturrilhas e faz o processo de estimulação.
E nós temos a eletroestimulação elétrica também, que é feita em pacientes que estão no processo de sedação. Então, um coma induzido ou algum outro tipo de sedação, é feito essa eletroestimulação, aonde o músculo é estimulado através de estímulos elétricos a fazer o processo de circulação no auxílio da circulação sanguínea. Além disso, nós temos os métodos farmacológicos, que é o uso de drogas anticoagulantes e inibidores de atividades plaquetárias, que é a famosa heparina, que a gente vê muito sendo utilizado, né? Heparina, varfarina e entre outros, que são utilizados para fazer o processo e o auxílio desses pacientes. Então, esses pacientes, eles precisam ter uma avaliação e um cuidado constante. E a equipe de enfermagem faz um trabalho primordial para esse tipo de atendimento, principalmente nas questões das unidades básicas de saúde, então, que é o início de tudo. O enfermeiro, ele faz a avaliação e a estratificação de risco desses pacientes através de uma escala de score que classifica esse paciente se ele é baixo, médio ou alto risco de doenças cardiovasculares e tromboembolias vasculares, desculpa. E aí é importante a gente orientar esse paciente da importância de consultas de rotina, exames de rotina, sobre alimentação saudável, verificar essas classificações de risco através de pacientes que são hipertensos, diabéticos, com obesidade, né? Se caso esse paciente precisar passar por um processo cirúrgico, a enfermagem também faz um trabalho primordial, que está dentro daqueles fatores dos possíveis tratamentos que eu tinha falado anteriormente. Então, estimular esse paciente na deambulação precoce, fazer o auxílio dele na utilização das meias de compressão, auxiliar a família nos cuidados diários desse paciente, fazer um acompanhamento e um monitoramento pós-alta que é feito pela enfermagem da estratégia da saúde. Então, verificar as classificações de risco que eu tinha falado anteriormente, ver o histórico clínico e familiar desse paciente, né? Fazer todos esses cuidados são importantes para auxiliar no processo. Conversar e orientar com essa família sobre os possíveis riscos de acontecer novamente, tanto com a família quanto com o paciente, e orientá-lo da forma correta. Então, fazer a questão da elevação dos membros inferiores e explicar para esse paciente que ter uma alimentação saudável e um hábito de vida saudável é importante para o processo de tratamento e recuperação dele. Cuidados com gestantes são muito importantes, porque as gestantes que têm uma predisposição através das trombofilias pode ter tanto risco para ela quanto para o feto. Então é importante que se inicie o pré-natal de forma precoce. Se caso souber deste problema, dessa trombofilia, é importante passar para a equipe de saúde para que seja encaminhado a uma equipe especialista e para que ela também passe por esse processo de uma estratificação de risco e ter cuidados necessários para que essa mãe e esse bebê não corra nenhum tipo de problema, nenhum tipo de alteração. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Primeiramente nós queremos agradecer a todos vocês por terem ficado com a gente até agora. E para concluir nosso pensamento sobre a trombofilia, que foi alvo de muitas pesquisas em relação a tentativas de explicar o desenvolvimento, o tratamento e as orientações, entre outros, que já foram apresentados, conseguimos aprender aonde acontecem mais ocorrências como nos membros inferiores, pode ter predisposições devido a fatores genéticos ou adquiridos também, e que durante a gestação quando precisa ter ser mais rígido o cuidado. E com isso foi só para concluir mesmo o nosso trabalho, e quero agradecer a todos mais uma vez por acompanhar a gente. Muito obrigado e boa noite.